O pedagogo tem como função acompanhar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem, desde o planejamento das aulas até a execução das mesmas. Assim sendo, hoje trouxe como minha convidada a pedagoga Núria de Souza. Seja bem-vinda, Núria de Souza. Muito obrigada, Alberto. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e falar sobre o que é ser pedagoga, né? Na nossa realidade angolana. Boas. Afinal de contas, quem é a Núria de Souza? Essa é uma pergunta que eu tenho muita dificuldade em responder. Sério? Sério. Mas, enfim, Núria de Souza é uma jovem de pouco mais de 35. Estou nessa casa, não quero aqui precisar a idade. Idade de mulher não se diz. Exatamente. Mas também depois dos 30 não importa muito. Importa tanto, sim. Mas estamos aqui nos 30. Os 30 aí, pois. Boas. Formada pelo ICE de Luanda, no curso de Pedagogia. Muito bem. Eu tenho duas paixões, ou então... Sim, tenho duas paixões. Uma é a comunicação social, que exerci durante um tempo, e outra é a educação. Mas essa coisa da educação já vem comigo desde muito pequena. Sempre que me perguntassem o que é que eu queria ser, eu dizia eu quero ser professora. Mas eu não quero ser professora de uma disciplina. Pois. Nunca quis ser. Tanto é que quando eu entrei para o ICED, eu dizia que eu não seria professora. Eu trabalharia com educação, mas professora também não seria. Também não? Sim. E os colegas diziam, tu estás maluca, só pode. Como é que estás a fazer pedagogia e não queres ser professora? Porque eu me via a trabalhar com a educação, mas numa outra vertente. Numa outra vertente. Sim, mas eu dei aulas, só que também eu sentia que a sala de aula não me cabia. Era pequena? Era pequena. Muito bom. Porque eu tenho uma mente muito criativa e estar na sala de aula, eu estava a me sentir fechada. Limitada. Sim, limitada, porque na sala de aula nós tínhamos que seguir aquele padrão. E eu normalmente quando dou aulas, eu não gosto muito de seguir os padrões. Sim, atrapalham às vezes. Sim, atrapalham, porque o aluno apresenta várias características. E eu gosto de trabalhar de forma íntegra com a pessoa, porque às vezes eu tinha que parar de dar a minha disciplina para ensinar algum princípio ao aluno. Isso já come do plano de aula, das fases que nós elaboramos e éramos obrigados a cumprir as fases. Sim, então eu não me revia nesta teoria, neste modelo de trabalho. Eu queria sim. Alguma coisa mais queria alguma coisa mais fora daquilo. Foi então que eu comecei a pesquisar. Enquanto dava aulas, eu comecei a conhecer a realidade da escola, comecei a conhecer a realidade dos alunos, e eu sou muito observadora. Oxe. Eu olhava e dizia, não, eu acho que aqui nós podíamos trabalhar desta forma. E apostar mais. Sim, eu acho que a postura do professor pode melhorar para aqui. Por que todos os professores têm que fazer do mesmo jeito? Por que a direção... E eu fazia esses questionamentos. Nunca bati de frente com a direção da escola em que estava. Para não chocar. Mas também eu dizia, não é aqui onde eu quero estar. Não é aqui. Eu quero estar num outro sítio, mas aqui não. Porque a escola é aquela coisa, né? Fechada, e nós temos que seguir as normas. As normas, os procedimentos internos. E falando sério, eu tenho boas dificuldades. Não, mas tem muita dificuldade de seguir procedimentos ou de ficar num sítio com muitas limitações. Porque seguir padrões. Seguir padrões. Há aqueles procedimentos que são atraentes, né, que acabam de levar a pessoa a Sim. um desenvolvimento necessário, né, de acordo com os tempos. Mas há aqueles muito quadrados. Exatamente. Eu costumo dizer que a vida tem duas fases, né? Ou tem duas etapas. Tem aqueles princípios que são humanos e nós não podemos atropelá-los. Nem fugir deles. Sim, nem fugir deles. Temos que vivê-los. Mas existem aqueles outros princípios que é tradição. E a tradição só se torna lei quando ninguém faz diferente. Porque algumas coisas são costumes. São costumes, sim. Não está legislado. Exatamente, são costumes. Sim. E nem todo mundo nasceu para viver naquele costume. Naquele costume, seguir regras. Eu sou uma dessas. Então, como é que a pedagoga Núria fez tudo para contornar tudo isso?
Olha, eu fiquei após a minha licenciatura, eu resolvi a questão da minha vida pessoal. Sim. Então eu fiquei cerca de 4 anos, não, fiquei cerca de 4 anos ou 3 anos, 3 anos sem trabalhar com a educação. Com a educação. Numa escola como tal. Como tal, sim. Mas eu fazia esses trabalhos com pessoas próximas a mim. Eu alfabetizava algumas pessoas, muito por conta do curso de comunicação, Sim, sim. de jornalismo que eu tenho. Então eu tenho muito essa facilidade em dizer para as pessoas, olha, Atenção. é assim, faz assim, faz assim. Eu já trabalhava em casa com as pessoas, alfabetizava, ajudava, dava essas orientações, encaminhamento. Sim, sim. Mas é como se tivesse um bichinho aí dentro a dizer, olha, essa coisa Tens tem que voltar. E essa coisa tem que florir. Tem que dar algum resultado. Exatamente. E as pessoas, eu propunha metas. Não lê por quê? Não lê por... Tá bom, 3 meses. Vamos eliminar a TV, vamos eliminar isso e aquilo. E tu vais ler em 3 meses. E acontecia que a pessoa lia. Passava esse processo todo e acabava por ler. Exatamente. Eu pegava normalmente os alunos da 4ª classe. Algumas crianças da 4ª classe e sim, trabalhava com essas crianças. Essas crianças. E então, depois chegou na fase da pandemia. Da pandemia. Ai, foi horrível. Pois, na fase Foi da horrível. pandemia, eu estava a pesquisar alguns cursos. Pesquisava-se alguns cursos para fazer e pesquisava também algumas ideias de negócios. E foi então que eu descobri o curso de Pedagogia Empresarial. Fiz o curso de Pedagogia Empresarial e depois eu percebi a importância do meu curso, porque até eu fazer esse curso de Pedagogia Empresarial e depois, eu penso que em 2017, é que os pedagogos foram impedidos ou não validados para o concurso público da educação. Mas por que razão? Porque o pedagogo não dá aula. Sim. O pedagogo é o profissional que cuida da gestão do processo de ensino e aprendizagem. O lugar do pedagogo não é na sala de aula. O lugar do pedagogo é cuidar dos professores, ou seja, cuidar da gestão do processo de ensino e aprendizagem. Ele é que faz a ligação entre a escola, a família e os alunos. Sim, sim. Ele é que cuida das metodologias que os professores usam para que os alunos alcancem os objetivos educacionais. Então, nós não temos lugar no concurso público para professores, porque além deste concurso, o Ministério da Educação não abre mais outro concurso. Na nossa realidade, nós estaríamos no INID, estaríamos nas direções provinciais, nas delegações municipais, provinciais, estaríamos nas revisões dos manuais, mas não se abre esse concurso para os pedagogos. E então, nós ficamos assim, entre os colegas. E agora? E agora? E agora? Nosso curso... passo? Nosso curso não vale. Não vale. Em algumas zonas mais recônditas do país, Os pedagogos pedagogos entram, mas... Por escassez de professores. Sim. Eu, por acaso, até fui testar no Kwanza Sul, mas eu vi, não vou ficar. Vou voltar para Luanda. Eu vou voltar para Luanda, que é melhor. Vou lá fazer as outras coisas que eu quero fazer. Nessa altura, eu já tinha me candidatado para o Oscar Ribas fazer a formação de empreendedorismo. Sim. Porque eu já tinha o meu projeto... Já tinha formado o meu projeto. E eu disse, não, vou me candidatar com este projeto. Chamaram-me, disseram, olha, foste aprovada e vais para a formação. E eu comecei a fazer a formação. Estava a fazer a formação no Oscar Ribas, estava a fazer o curso de Pedagogia Empresarial online e estava a mapear o meu projeto. E então, esta fase toda começou a abrir-me horizontes. E eu já conhecia uma realidade da escola. Eu já sabia com o que eu queria trabalhar. Depois eu disse, não, o meu foco sempre foi trabalhar com o melhoramento do desempenho escolar dos alunos. Então é nisto que eu vou me focar, porque o universo da educação é grande. Nós temos professores particulares, temos professores de reforço escolar, tem os pedagogos, tem os consultores, tem os professores, então o universo é grande. Disse, a minha meta aqui é trabalhar com o melhoramento do desempenho dos alunos, mas esse melhoramento não é só nas disciplinas, é mesmo trabalhar com o aluno na íntegra, porque se nós trabalhamos, por exemplo, conteúdo de química com o aluno,
reforçarmos a química. A química, sim. Mas não reforçarmos outros aspectos como pontualidade, assiduidade, mudança de mentalidade, mudança de consciência. Não estamos a fazer absolutamente nada. Nós teremos um bom químico. Um bom químico, mas não é como aquela questão que nós falámos da outra vez no evento de networking sobre a questão das hard e das soft skills. Tipo, nós somos hoje em dia, no século XXI, somos admitidos pelas nossas hard skills e somos demitidos por falta de soft skills. Pois. Que são as soft skills. As soft skills são as habilidades interpessoais, a forma como tu lidas com a sociedade, como te relacionas com as pessoas. Então, isso são coisas muito importantes. Eu ia fazer uma pergunta, na verdade já explicou, mas agora tenho uma outra questão. Quais são os campos de atuação de um profissional de pedagogia? Para além das que já explicou. Olha, o pedagogo é um profissional facetado. Sim, ele atua em todas as instituições, seja de ensino, como aquelas que não são de ensino. Porque o papel do pedagogo não termina na escola. O pedagogo tem a função de trabalhar para a mudança de consciência das pessoas. Sim, o pedagogo, Mas será que eles têm espaço? Para a nossa realidade, não. Não. Sim, dá-me a impressão que não. Não temos espaços porque os próprios pedagogos, alguns deles, não sabem a importância que eles têm na sociedade. Nós temos essa questão agora, que nós falamos muito da família. Sim, sim. Trabalhar com as famílias encarregadas da educação. Quem tem a responsabilidade de conscientizar as famílias sobre a sua importância no processo de ensino-aprendizagem é o pedagogo. É o pedagogo que tem que mudar a mentalidade do pai, que só paga a propina, e dizer, olha, não basta só pagares a propina, precisa tirar 30 minutos do seu tempo e sentar com seu filho para perguntar o que é que ele aprendeu das aulas, não o que é que o professor ensinou. E desta forma o pai estaria a abrir o horizonte do próprio filho para que ele na escola preste mais atenção. É o pedagogo também que tem a função de ajudar os pais para que eles percebam que a escola não é só para formar profissionais, a escola é para formar bons cidadãos, é para estratificar a própria sociedade, é para emancipar aqueles que não têm emancipação. A escola não é só para formar, porque nós na nossa realidade temos a ideia de que a escola, nós vamos para a escola para buscar uma profissão. Não. Exatamente. O principal papel, ou a principal função da escola não é essa aqui de desenvolver as habilidades dos alunos. Não. É mudar a forma de pensar do próprio cidadão. Sim. Vou dar um exemplo. Nós falamos muito sobre cidadania. É na escola que a criança reforça sobre, por exemplo, a importância dos valores patrióticos. Patrióticos, sim. Aquele pensamento ecológico. Ecológico, sim. Eu estou numa escola pública, eu não posso estragar a carteira, porque assim que eu terminar, outra criança vai precisar dessa carteira. É na escola que se trabalha isso. E é o pedagogo que ajuda tanto as famílias quanto as escolas sobre essa mudança de consciência. E o pedagogo também nas instituições que não são de ensino tem a função de quê? Identificar potencialidades, fraquezas dos próprios profissionais. Vou dar um exemplo. Normalmente aqui na nossa realidade quem cuida disso é o recursos humanos. Sim. Mas não devia ser assim. Todas as empresas tinham que ter um pedagogo, porque é o pedagogo que identifica a necessidade da educação ou necessidades educativas. Por exemplo, nós temos uma recepcionista, ela não fala bem o português, ou seja, não falar bem de não ser nativa, não conhecer mesmo a funcionalidade da língua. Do ponto de vista gramatical, regras. Exatamente, é o pedagogo desta instituição que vai identificar a necessidade educativa desta funcionária e vai indicar um profissional. O que essa funcionária precisa? Porque às vezes as empresas oferecem cursos, mas os cursos não vão de acordo às necessidades educativas dos funcionários. Ela precisa do reforço de língua portuguesa. Ela não precisa de aula de ética ou de etiqueta. Não. Primeiro vamos cuidar da língua portuguesa. O pedagogo escreve para a direção e sugere, e depois chama-se o profissional. Esse profissional trabalha com a funcionária e o pedagogo estará ali a acompanhar a evolução da funcionária. Exatamente. Sim, este é o papel dele fora das instituições que não são de ensino. Núria, o acesso a uma educação de qualidade é um direito. Apenas 11% das crianças dos 5 anos aos 3 têm acesso à educação pré-escolar. As desigualdades no acesso são substanciais entre os meios urbanos e rural. O que dizer sobre isso? Ainda há 11% de crianças dos 3 aos 5 anos, apenas 11% das crianças de 5 aos 3 anos têm acesso à educação pré-escolar.
Bem, para a nossa realidade, segundo a nossa lei de bases, a educação pré-escolar não é obrigatória. Ok. Não as crianças não são obrigadas a ir para o pré-escolar. O pré-escolar depende muito das condições financeiras dos pais, por isso é que esse subsistema de ensino é a maior parte liderado por privados, instituições privadas. E Sim, não temos pública. nenhuma instituição pública Com essa que cuida responsabilidade. que cuida do pré-escolar, porque não é obrigatório. Por isso que nós temos muitas crianças fora do subsistema de ensino pré-escolar. Pré-escolar. Que, na minha ótica, é bem preocupante, porque o pré-escolar é que cuida, o pré-escolar vai cuidar da base. Da base, sim. Antes da criança entrar para o ensino primário, ela tem que ser estimulada. Que é o pré-escolar. Sim, o terreno tem que estar preparado. O Brasil tem a BNCC. A BNCC, que é a base do currículo nacional. Existem brincadeiras, atividades lúdicas, descritas, legisladas para que todas as instituições do ensino pré-escolar desenvolvam com as crianças, porque aquelas atividades é que vão permitir às crianças desenvolver a percepção, a atenção, memória, o pensamento, linguagem, para depois, quando elas estiverem no ensino primário, desenvolverem a aprendizagem. Porque se a criança não desenvolver primeiro estes 5 processos, ela terá dificuldades para a aprendizagem. Aquelas crianças que saem de casa para a escola e aquelas que saem da creche ou do jardim de infância para a escola são crianças completamente diferentes. As que saem da escola têm dificuldade em obedecer regras, têm dificuldade em cumprir o calendário, o horário na escola. Ela fica ali, mas professora, estou com fome, professora, a mão está me doer, professora... Estamos a falar das que saem diretamente de casa para a escola. Exatamente. Já as que saem do pré-escolar têm mais acessibilidade a todos, porque eles já estão acostumados. Sim. Na creche há regras. Há regras, sim. Há regras, há atividades que eles já desenvolvem. Eles já conhecem os números, já conhecem as cores, já conhecem as formas geométricas, já conhecem as 10 bases, né, para ingressar para o ensino primário. Lá na creche já se trabalha isso. Então, na escola, ela já sabe que só mudou de instituição, mas ela está no sistema. Está no sistema. A criança que sai de casa para a escola tem muita dificuldade em adaptar-se ao sistema de ensino, obedecer à professora, respeitar os colegas, porque em casa não se trabalha isso. Então, Núria, na qualidade de pedagoga, o que recomendaria aos pais? Tirarem as crianças de casa direito para a escola ou do pré-escolar para... É assim, hoje nós já temos vários profissionais Sim. que trabalham com a educação, pré-escolar. Já temos consultores educacionais. O que eu sempre aconselho às famílias é optar por uma educação preventiva. Não procurar o profissional quando as coisas estão mal. Procurem os profissionais para vos orientar. Eu tenho uma criança de 3 meses. Eu não quero colocá-lo na creche, nem no jardim de infância, nem na creche, né? 3 meses vai para a creche. Eu não quero colocá-lo na creche. Quais são as atividades que eu devo desenvolver com essa criança para estimular a percepção dele, a percepção auditiva, visual, sensório-motor? Quais são? O pedagogo ou o consultor educacional passa uma série de atividades para desenvolver em casa com a criança. Sim. Por exemplo, nós podemos pegar 5 caixas de fósforos vazias e colocar arroz em uma delas, colocar feijão, colocar pedras e colocar outras coisas para produzir diferentes sons na menina. Sim, com uma criança de 4 meses, 5 meses, nós podemos desenvolver essa atividade. Vamos mexendo. Se ela estiver a chorar, nós podemos trazer esses brinquedos e ir fazendo o chocalho. E a criança vai começar a perceber que em cada caixa o som é diferente. E ela vai ficar assim atenta para perceber qual dos sons está a sair nas caixas. Sim. Essa é uma atividade que nós podemos trabalhar com as crianças em casa. E tem as outras atividades para desenvolver as habilidades visuais. Colocar cores, por exemplo. Nós temos aqui um chão, aqui nessa mesa mesmo, colocamos micas, podemos fita colar e colocar guache, tinta guache não tóxica. Okay. A criança vai estar aí em cima daquelas tintas e às vezes nós achamos, não, tem 3 meses ou 4, não pode fazer isso. Lá fora,
os pais fazem isso porque sabem que isso estimula a visão da criança. Mas nós aqui, não, é muito cedo. Não, existem atividades para todas as idades. Então, o que se recomenda aqui é procurar profissionais. Tem um filho, não quer que ele vá para a creche, não quer que ele vá para o pré-escolar, então procure um profissional para te orientar. Eu tenho os manuais, são seis manuais que eu desenvolvi. Sim. Para crianças com idades de pré-escolar e idade escolar. Aqueles manuais trabalham os 5 processos. Se não quer que o seu filho vá para a creche, compre manuais que estimulem. Vai oferecendo materiais que contêm números, formas geométricas, cores. A criança já vai crescendo. Não precisa dizer isso é A, isso é B, isso é C. Só ofereça. Porque cada idade tem a sua atividade, tem a sua orientação. Então, o que eu recomendo é procurar mesmo profissional, os consultores educacionais, para orientar aqueles pais que não querem levar as crianças para a creche. O meu filho não foi para a creche. Por opção. Mas, Núria, acha que os pais estão preocupados com estas questões? Porque dá uma impressão que hoje em dia os pais querem mais é depositar as crianças na creche do que propriamente vê-las a evoluir. O que é que faz? A vida hoje é tão corrida, os pais acordam às 4 horas, preparam as crianças às 5 horas, depositam-nas na creche e... praticamente hoje em dia a creche é um local para as crianças ficarem. Do tipo, não tenho ninguém para cuidar dela em casa, então fica aqui. Acha que os pais estão preocupados com essas questões? Alguns estão, os outros não. Bem, a creche, as telas, hoje se tornaram os substitutos dos pais. Mas eu digo sempre, os pais que fazem isso é porque não sabem, ainda não descobriram a importância de conviver com os filhos. Ainda não descobriram. Quando eles descobrirem a importância de deixar raízes na vida dos filhos, eles vão olhar para as atitudes anteriores e vão dizer, se eu soubesse, eu passaria mais tempo com meu filho. Com meu filho, sim. A minha mãe, ela fazia o quê? Sempre que ela chegasse do serviço, sempre, ela ficava conosco na sala, na marquise. Nós podíamos estar no quarto a fazer qualquer coisa. Não era pedagoga, né? A minha mãe é a pedagoga da minha vida. A pedagoga da vida. Sim, ela não se formou em pedagogia, mas ela educou-nos... Aquele ensinamento que a gente sabe. Pois, de um jeito que hoje quando eu começo a ler, eu falo, a minha mãe já fazia isso, a minha mãe já nos ensinou assim. Certo. Então, ela chegava do serviço, colocava a pasta dela aí e ficava conosco. Até hoje, entre os meus irmãos, não tem ninguém que quando a minha mãe está em casa, fica no quarto. Certo. Todos nós ficamos no mesmo sítio. E curioso, se nós formos passar a noite na minha mãe, eu e a minha irmã mais velha dormimos no quarto dela, apesar de termos os nossos quartos aí disponíveis, sim. Mas eu e a minha irmã dormimos no quarto dela, o meu irmão é que dorme no quarto dele. Mas é para dizer o quê? Que a convivência deixa raiz. Vocês criaram a cultura da proximidade. Pois. Não aquela de hoje, de cada um está no seu quarto. Não existe. Pelo menos na casa da minha mãe não existe essa. Nós conversamos todos assim na marquise. Conversamos, trocamos experiência. E a minha mãe é muito observadora, ela olha. Quando ela puder dar um palpite, ela dá um palpite. Quando ela tiver que dar uma orientação, ela dá uma orientação. Mas sempre assim, naquela coisa de orientar. Então, os pais precisam perceber que quando nós fazemos as coisas para os nossos filhos, estamos a deixar raízes na vida dos filhos. E por mais que eles vão para lá, eles voltam sempre. Tem muitos filhos que não conseguem ficar com os pais. Por quê? Porque os pais não se enraizaram na vida dos filhos. Okay. Os filhos preferem ficar com outras pessoas do que propriamente com os pais. Porque não aproveitaram os momentos que deviam aproveitar. E os psicólogos dizem assim, se na infância você não ouviu o seu filho, pode ter certeza, na adolescência ele não vai querer te ouvir. E se ele não te ouvir na adolescência, que você não é a pessoa mais importante para ele, é o amigo dele. É uma questão de referência, né? Sim. Eles trocam as referências. Exatamente. Se ele não te ouvir na adolescência, aí você perdeu o seu filho. Então, esses momentos, é necessário ir para a creche? Porque às vezes a dinâmica não nos permite. Sim. É muito corrida. Mas também há pais que exageram.
APAs que exageram não vivem, ou seja, não convivem com os filhos. E a falta de convivência não permite o amparo. Claro. E a falta do amparo dificulta muito o processo de ensino-aprendizagem das próprias crianças. Criança desamparada não tem autoestima, não tem autoconfiança, não é uma criança segura, é uma criança que emocionalmente é instável. Agora, se nós os adultos, quando não somos amparados, Sim. ficamos como ficamos. Até depressão pega. Imagina uma criança, porque nós às vezes olhamos para a criança e achamos que é uma chávena, né? Está Sim, pronta. tá pronta. Ela vai se decompondo. Sim. E nós nos esquecemos que a criança precisa ser construída, precisa ser direcionada, ela está a seguir os passos dos pais. Então, Núria, como é que os pais devem melhorar esta convivência com os filhos? Porque assim, hoje dá-me a impressão que os filhos estão cada vez mais senhores das suas próprias vidas, responsáveis, mesmo com idade menor. Mesmo sendo menor de idade, os filhos estão com essa tendência de liderar, passar em frente das coisas, dar aquele passo que eu chamo maior que a perna. Como melhorar então a convivência com os filhos? Bem, primeiro ponto aqui, alguns pais precisam voltar aos seus posicionamentos de origem. De origem. Pai. Tem pai que já deixou de ser pai. É amigo do filho dele. Ok. Não dá para ser amigo? Não. Sim. Filho é filho. O filho é filho. Filha é filha. Não vamos confundir as Não coisas. vamos confundir as coisas. Temos responsabilidades diferentes. É assim, muito. O filho nunca pode ser amigo do pai. E quando falo aqui amigo, não estou a falar que não deve existir aquela coisa de empatia, aquela Conectividade, proximidade. sim. Não. O pai tem que ter um posicionamento que o filho deve perceber que nessa casa, quem manda é o meu pai. Quem é o dono é o meu pai. Sim. Quando os pais voltarem aos posicionamentos normais dos pais da década de 50, os pais da década de 50 não foram perfeitos, Sim. mas apesar dos seus erros, eles eram pais. Há senhoras hoje que têm 70 anos, que têm ainda aquela vitalidade. Quando os filhos erram, elas são capazes de dar bofatada nos filhos. Exatamente, não importa a idade. Não importa a idade. Eu conheço senhoras assim. Porque ela é mãe. Ela sabe, eu é que depois desse mundo, eu nunca te eduquei dessa forma. Você se adulterou. Então eu vou te passar a mão para você entender que eu ainda estou aqui para te direcionar. Quem manda aqui? Exatamente, porque depois de Deus, responsável pelo filho é o pai e a É o pai e mãe. a mãe. Mas Núria, acha que os pais hoje, os modernos, Não. estamos a pôr muito açúcar na criação dos nossos filhos? Olha, Muito mimo. A geração Z, Sim. a geração Y e a geração Alfa, pá. A Zé, sei que é digital. Sim. Não, esses pais ainda até, esses da década de 90, sim, 80, 90? Sim, 70, 80, 90. Estes ainda fizeram também bem o papel, ainda continuam a fazer bem o papel deles. Alguns. Porque alguns também já se adulteraram. Já perderam o papel do pai há muito tempo. Exatamente, de acordo à globalização, essa coisa toda. Agora, a geração alfa é que dá medo. Qual é a geração? De 2010 para cá. A geração alfa é que dá medo. Porque a geração alfa é aquela que olha para o filho e diz, olha, eu não tive, então o meu filho vai ter tudo, deixa o meu filho. Esses pais endeusam os filhos, pegam os filhos e lhes colocam nas cadeiras dos príncipes. Mesmo sem ser. E os pais estão a ser quê? Os súditos estão a lhes pisar. Pai, dá o comando. Epá. Se não der o comando, põe-se a chorar até... Criança não morre se chorar. Ela até mesmo já nasce a chorar. Eu sempre falo isso. Criança não morre por chorar. Porque quando ela nasce, a primeira coisa que ela faz é chorar. Sim. A criança, quando nasce, a primeira coisa que faz... Aliás, eu costumo dizer, as crianças nascem nuas, com fome e a chorar. Exatamente. Então, essas coisas nós podemos dosear. Eu amo meu filho de paixão, mas ele não pode ser meu chefe. Porque quem rala sou eu. Quem luta para ele ter as vaidades que ele está a ter sou eu. Então eu que tenho que determinar as regras. Ditar as regras em Exatamente. Eu tenho um adolescente em casa, que é o meu irmão. Quando ele veio viver comigo, eu acho que ele estava a confundir. Eu tive que metê-lo sentado e dizer, olha, enquanto for eu a pagar as contas nesta casa,
Você tem que dançar a minha música. Caso contrário. Não é autoritarismo. Às vezes precisamos usar esse estilo de liderança para dar um choque de realidade às pessoas. Nessa coisa de dizer, não, meu filho não teve, eu estou a lutar para ter. Claro, e é bom que o teu filho tenha, mas é uma coisa que o teu filho precisa aprender. As lições que você aprendeu quando não teve aquilo que você está a lidar. E isso os pais não estão a passar os filhos. Não estão a passar. Crianças com 10 anos têm um smartphone que um adulto de 50 anos tem. Pode parecer que não, mas essa criança, se não for bem instruída, só pelo facto de ter os mesmos telemóveis, ela vai querer desrespeitar aquele adulto, porque ela não sabe o valor de trabalhar para ter aquele dinheiro e o pai é que lhe deu. É que lhe deu. E às vezes telefones mais baixos, ele está com um telefone top de gama e o adulto de 50 está com um telefone mais ou menos. Não é aquela questão, né, da facilidade de tirar a responsabilidade. Exatamente, tão simples quanto isso. E muitos pais têm estado a pecar por conta disso, oferecer coisas importantes para as crianças que não conhecem o valor. Não sabem o sacrifício. Não sabem, claro, não sabem. E depois faz com que essas crianças cresçam querendo ter essas coisas da mesma maneira. A superproteção devia estar na legislação, devia ser crime. Devia ser crime. Superproteção devia ser crime. Muitos pais tinham que ir presos por superproteger os filhos. Eu conheço pessoas que foram super protegidas e deram em nada. Mas nunca dão em nada. Porque a vida em si é altos e baixos. Sim. Como é que vai educar o seu filho? Como é que vai criar um ser humano lhe acostumando com tudo? Que não existe Isso baixo. é uma bomba relógio que você está a deixar. Não existe baixo. É uma bomba relógio que você está a deixar para o mundo. E quando ela explodir, o incrível que pareça, não é só o pessoal da família dele que sofre. Todo mundo à sua volta sofre. Eu costumo dizer, formar mal um filho, é importante que muitos pais olhem para esses detalhes, são pequenos, mas são importantes. Formar mal um filho é formar mal um homem para a sociedade, um esposo para alguém que vai ter trabalho. Mas é verdade, mas nós não olhamos para isso. Bem assim, é aquela coisa que eu sempre digo, a educação é intencional. Como é que eu quero educar o meu filho? Que tipo de educação eu quero passar para o meu filho? Tem que ter combinados. Eu treino com meu filho uma coisa. Quando ele precisa de algo, chega para mim, fala baixo. Quando eu estou no meio de pessoas, fala baixinho na minha orelha. Também treino com ele o horário de desligar o televisor, o horário de ligar o televisor. Ok. Treino com ele. Isso é importante. O comportamento que ele tem que ter na mesa. O meu filho tem 4 anos. Ele, se fizer alguma coisa, mamãe, desculpe. Tá bem, filho, tá desculpado. Se ele nota que teve algum comportamento e a tua cara está assim amarrada, ele vem, mamãe, desculpe. Porque eu peço desculpa desde que ele nasceu. E mais, quando ele nasceu, ele estava com preguiça de chuchar, de sugar o leite. Do leite, sim. Eu lhe falava já, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, você tem que sugar o leite, porque eu não vou fazer aqui milagre para o leite sair, filho. E as pessoas que iam me visitar riam-se, porque eu estava assim a falar com o bebê, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Meu filho, nesse momento é o leite, vai, puxa. Ele nasceu com a cara bem amarrada. E eu tinha que conversar com ele. Tira essa cara. Tens que sorrir. E algumas pessoas dizem, esse miúdo está muito avançado. Não está muito avançado. É porque eu projetei a educação dele dessa maneira. E eu tenho cuidado de avaliar as minhas ações para não interferir no tipo de educação que eu quero dar para ele. Porque nós somos a continuidade dos nossos pais. Se a minha mãe educou-me bem, por que eu vou abandalhar o meu filho? Achando que não, sou muito moderna. Eu sou moderna sim, mas em casa, quando eu chego no portão da minha casa, todos os títulos ficam aí mesmo. Exatamente. Quando eu entro... Esta é a dificuldade que muitos dos nossos pais temos de compreender. O que é que acontece? Nós estamos cheios de títulos e acabamos por fazer dos nossos títulos o nosso modo de viventes. Pois. Eu sou doutor, então os meus filhos devem ser tratados como filho de doutor. Não. Aí nós estamos... É sério, nós estamos a cometer muitos erros. Sim. E o pior são as crianças que nós estamos a deixar para esse mundo. São as crianças... Porque a base se não tiver bem feita... Sólida. Olha, o topo...
Vai desmoronar em pouco tempo. Sim. Vai desmoronar em pouco tempo. Não tem como. Depois ficam aquelas crianças mal educadas, crianças que não respeitam os mais velhos. Eu sempre que deixo o meu filho na casa da minha mãe, eu falo para ele, obedeça a vovó, obedeça ao titi, se comporta bem. Peça a favor, diga obrigado e peça desculpa. Aí ele diz, tá bem, mamãe, tá bem. Algumas pessoas dizem, não, isso eu estou a lançar semente. Exatamente. Nós achamos que as crianças não entendem, que nós temos que esperar elas crescerem para depois nós conversarmos com elas. Não é verdade. É nessa fase que nós temos que lançar a semente para depois essa semente brotar e dar frutos. Eu não vou esperar educar o meu filho. Quando ele tiver 12 anos, 12 anos eu já não serei a pessoa favorita dele. E ele já tem influências? Sim, a pessoa favorita do meu filho aos 12 anos será o amigo dele. Já não serei eu. Vai ser aquela fase que ele se fechou no quarto. E eu, para entrar, tenho que... Filho, eu posso entrar? Sim, mamãe. Ele nem está a me olhar. Sim. Então, dos 0 aos 12, eu tenho que aproveitar, enraizar-me bem na vida dele, para quando ele tiver os 12, o amigo dele lhe frustrar, ele dizer, não, tenho a minha mãe, que desde sempre esteve ao meu lado. Exatamente. É uma questão que muitos pais deixam à mercê das babás, deixam à mercê da escola, da creche. E se nós sairmos para várias escolas que temos aqui em Luanda e conversar com as crianças, os adolescentes e perguntar para eles o que é que vocês gostariam. Muitos deles vão dizer, olha, eu gostaria com o meu pai, eu gostaria com a minha mãe. Uma vez eu estava andando no táxi e um jovem, eu acho que ele deve ter 30 e tal anos, ele disse que errou. O pai, ao invés de chamá-lo a atenção, o pai falou com a mãe dele e a mãe é que veio chamar a atenção. O moço saiu de um ponto ao outro a reclamar para o amigo dele e disse, ué, eu não estou a acreditar, o meu próprio pai não veio me chamar a atenção. Eu esperava que fosse ele e não a velha. E eu parei para aquilo, olhei para aquilo e disse, pá, a orientação de um pai é extremamente importante na vida de um filho. Núria, da outra vez falamos dos negócios pedagógicos. Achas que em Angola há muitos empresários interessados em investir nos negócios pedagógicos? Achas que esses empresários, ou que os empresários sabem que esses negócios existem? Bem, porque negócios pedagógicos são para além de criar um colégio, abrir um colégio. Olha, falar sobre esses assuntos, mas é assim, a nossa educação, infelizmente, é mercantilizada. Infelizmente, é mercantilizado. Sempre, ou seja, na maior parte das vezes que se abre uma instituição de ensino, é só nós olharmos para aquilo que é o projeto político-pedagógico deles. Sim, mas é mesmo político-pedagógico. E que muitas instituições nem têm. Nem tem, sim. Nem tem. Elas funcionam sem um projeto político, por isso que não há melhorias. Não há melhorias, sim. A nível de infraestruturas, a nível da gestão da escola, a nível da competência dos próprios professores, e o comportamento dos alunos. Há instituições de se tirar o chapéu. Sim. Aqui em Angola. Sim. Há. Aqueles estão comprometidos com a causa. Educar, ensinar e preparar o homem para o futuro. Mas há instituições que deixam a desejar. Existem por quê? Está na moda, é febre, né? Abrir colégio. Abre colégio sem condições. E às vezes tem aqueles colégios que têm piso. É só veres a escada. Não estão adequadas. Não tem condições. É que, se me perguntam, Núria, como pedagoga, o que é que você acha que isso tinha que ser? Cantina. Institutos superiores, ensino médio continuado. Não tem condições para ser instituto superior. Sim. Então, os negócios pedagógicos, muitos empresários não têm a noção do quão rentável é. Sim, do quão rentável, do quão importante é para a sociedade. Não tem. Mas isso é muito por conta da formatação que existe no nosso país. E no mundo empresarial também. Pois. E nós falamos, a educação... Os problemas nós até conhecemos. Nós conhecemos os problemas que a nossa educação enfrenta. Tem nomes? Sim, tem nomes e sobrenomes. E então, agora, falta pessoas que olhem para estes problemas e digam, olha, a solução está aqui. Eu estive num evento, não vou aqui mencionar o nome, e uma parte do pessoal que estava lá
estava interessado nas startups de tecnologia e por aí fora. Eles não estavam muito ligados àquelas startups que levaram propostas de melhorias na educação. Na educação. É sempre assim. Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, nós queremos negócios emergentes que dão lucro ou resultados agora. Nós não queremos aqueles negócios que são a base. E como consequência, muitas empresas abrem e estão mesmo a fechar por conta dos próprios funcionários mal educados. Ou seja, nós não queremos olhar para aquilo que é a base. Que é a base, sim. E nós só queremos aumentar o topo. Aumentar. E a base, Fica que é a educação... sempre desequilibrada. Sim, e Nelson Mandela já disse, né? A educação é a arma mais poderosa. E quando nós estamos a falar da educação, estamos a falar de um pacote mesmo. Sim. Nós não podemos olhar para a educação somente para desenvolver das habilidades. Temos que olhar para a educação na íntegra. Na íntegra. Formação de pensamento crítico. Tem temas, tem assuntos que acontecem na nossa sociedade que as pessoas não criticam como deviam criticar. E quando falo criticar, não falo boicotar. Boicotar. É apresentar os prós e os contras. Exatamente. E depois sugerir algumas propostas de melhoria. Não há... Um ou outro faz. Há vários profissionais competentes que trazem aqui várias soluções. Mas a sociedade em si não desenvolveu ainda o pensamento crítico, que é muito grave. Isso desenvolve-se na escola. Na escola, sim. Se a escola não trabalha para questionar um conteúdo, a escola não está a cumprir o seu papel, a sua função social. Nós estamos a estudar com conteúdos que já estão ultrapassadíssimos. Nas outras realidades já não se vê. Porque quando estamos a falar de ciência, temos que trazer aqui livros novos. Novos, sim. É muito complicado, Núria. Eu ainda falando da questão das condições que se encontram em algumas instituições de ensino, qual é o problema? O regulador tem conhecimento de algumas instituições do género que existem. Não age, ou o regulador é dono desses colégios? Não entendo. Dá-me a impressão que sim, porque existem regras, existem leis, lei de base do ensino, existe uma associação do ensino particular e tudo mais, mas não se compreende como é que tu, por exemplo, vais para um colégio e encontras um colégio sem rampa. Estás a excluir supostamente um grupo de pessoas na sociedade. Pois, e salas sem condições para os alunos com dificuldades visuais. Sim. Bem, é aquilo que eu digo sempre, né? Uma das duas. Ou nós não conhecemos a solução dos problemas, ou nós sabemos tão bem quais são as soluções e nós não queremos apresentar essas soluções. Por conta de alguma coisa. Pois, porque não se justifica que pessoas estudadas com uma certa competência não consigam perceber qual é a função deles. É mesmo assim. Qual é a função deles? Sim. Porque eu, se me nomeiam para um cargo, eu antes de aceitar, eu tenho que saber quais são as minhas funções. Depois ver quais são as minhas competências e quais são os conhecimentos que eu tenho. Se eu notar que eu não tenho competências para aquele cargo, tendo em conta as funções que eu vou exercer, eu digo, não estou capacitada para este cargo. Por mais que o salário seja tentador, agradável, tudo mais, eu digo que eu não estou preparada para este cargo. Agora, ali tem várias questões. Assim, o buraco é mais fundo do que às vezes nós pensamos. Sim. Porque a educação, ela é programada. Sim. A nível político, depois a nível... ambiental. Sim, depois a nível das escolas e tudo mais. Então, tem ali vários aspectos que eu não quero entrar, não quero aqui dar detalhes, mas a educação é projetada a nível político. Nós temos a estrutura maso e a meso e a micro, que já depois termina na questão do professor. Então, as estruturas maso, elas determinam o que os alunos vão aprender, e as meso, né, depois passam para as micros, que são as escolas. E o professor. O último responsável é o professor. Okay. Por essas políticas que foram traçadas lá no topo. Sim. O professor é que trabalha essas políticas. Então, aqui é só nós começamos a olhar para aquilo que é o caminho que se segue. Sim, o percurso. O percurso. Então, nós vamos conseguir identificar onde está o problema. Onde está o problema. Mas eu ainda acredito que existem formas de fazer diferente.
Só que há um problema, os próprios professores também, alguns deles se acomodam. Como assim? Não exigem? Muitos deles não vão buscar formação continuada ou contínua, não se aperfeiçoam. Mas, Nília, só um minuto. Quem é o responsável pela formação continuada dos professores? É o próprio professor, primeiro, e depois também a instituição de ensino, né? Mas o responsável sempre é o professor. Porque eu sou professora, eu não estou a dar aulas e nós nunca devemos olhar para o professorado como uma profissão qualquer. Sim. Não, pelo menos já foi meu sonho. Não podemos, é um erro olhar para o professorado e achar que não, vou ser só professor enquanto ainda não surgiu a profissão dos sonhos. Depois que surgir, eu deixo para... A Nília está a dizer que muitos professores veem o professorado como ocupação. Sim, mas eu até em outros fóruns falo outro nome, mas aqui para não ferir sensibilidade, não vou falar o nome que eu costumo dizer. Eu sei qual é o nome. Mas é uma ocupação. E quando eles próprios já veem isso como uma ocupação, a postura do próprio professor não é aquela postura que os alunos devem respeitar. Ninguém mais respeita o próprio professor. Sim. Ninguém mais respeita. Então aí nós temos vários fatores que têm estado a levar a nossa educação nesse nível. E existem questões muito básicas, que nós conseguimos resolver internamente. Nós, os pedagogos, trabalhamos muito com reciclagem. Sim. Com esse copo aqui, nós conseguimos trabalhar alguma coisa. Com sim. essa tigelinha que tem aqui em Jinguba, nós conseguimos trabalhar alguma coisa. Sim. Nós trabalhamos muito com reciclagem. Eu tenho um convênio com algum pessoal que tem cantina e tudo mais. Eu peço caixas, esses caixotes de lixo. Para reciclar, por causa dos meus trabalhos. Reciclar, fazer recursos de ensino e tudo mais para melhorar o desempenho dos alunos que eu acompanho. Sim. E é só somar mais um. Dá dois. Se as escolas públicas adotarem esses métodos, incluírem os pedagogos no seu organigrama, aquele problema que nós discutimos dos alunos da 4ª classe que não sabem ler, não sabem escrever, será resolvido. Porque tem problemas que são mínimos, nós conseguimos resolver, não precisamos de bilhões de dinheiro. Não precisamos. Nós temos aqui a cidade da China. Na cidade da China tem muitos armazéns. Sim, produz muito caixote. Com a cidade da China a produzir caixotes todos os dias e nós com uma impressora 3D nós conseguimos trabalhar com todas as escolas públicas, com os alunos do ensino primário, com recursos de ensino para facilitar. É só olharmos para algumas salas de ensino primário, nem desenho tem. Não tem. Núria, ainda falando da formação continuada dos professores, a questão que, para mim, que eu achei como uma inquietação também, se calhar, é a questão dos salários. Como o professor vai fazer formação continuada se o salário não chega depois? Que tem. Aí também é aquilo que eu falei, tudo começa na política, né? Na política maso. Os orçamentos e tudo mais. A política maso é que define todos os outros processos. Que é a qualidade se não me pagas bem, eu também... Se não me pagas bem, eu também não tenho como se matar. Mas eu também é mesmo isso que eles usam. Eu não tenho como se matar para trabalhar com as crianças. Obviamente. E tem professores que têm 50, 60 crianças numa turma. 60 crianças numa turma é antipedagógico. O mínimo que se pode ter numa turma são 25 crianças. O máximo são 30, 35 crianças. E tem que ter professor auxiliar nessa turma com 35 crianças. Porque nós temos as crianças que aprendem por ouvir, algumas por fazer, as outras... Cada criança tem o seu ritmo de aprendizagem. O professor não vai conseguir alcançar tudo isso. Todas essas crianças. Ele tem que ter um professor auxiliar ali para lhe ajudar. Tem que ter o coordenador pedagógico para ajudar. Porque o coordenador pedagógico, quando pegar na pauta, 30 crianças vermelho, por que essas 30 estão vermelhas? Professor, vem aqui, qual é a metodologia que você está a usar? A metodologia é isso. Quais são os recursos? Os recursos são estes. Tá bom, vamos trocar, vamos trabalhar com estes recursos, com essa metodologia e vamos elaborar aquela atividade para nós alcançarmos estas crianças.
Muitos dos diretores pedagógicos das escolas eram professores. Eram professores que subiram como diretores pedagógicos. A coordenação pedagógica é o coração da escola. Se esse coração não tiver a bombear sangue, esquece. Não tem nada. Todo o resto não vai funcionar. Não vai. Núria, para, assim, em jeito de remate final, conselho para os pais. Olha, é o que eu sempre digo para todos os pais. A escola nunca fará tudo pelos vossos filhos. E, aliás, a primeira instituição com a qual a criança tem contato é a família. Não esperem que a educação dos vossos filhos comece na escola. Na escola é para, fortalecer, solidificar, consolidar, desenvolver e melhorar aquelas competências que a criança adquiriu em casa. Boas. Então, é responsabilidade dos pais estimular, criar condições apropriadas para que a criança esteja preparada para o ensino primário. Ensino primário. Sim. Se não se trabalhar em casa, questões como regras, disciplina, organização, responsabilidade, essa criança terá muita dificuldade em se adaptar no sistema de ensino e aprendizagem. Então, temos que fazer aqui um convênio. A família faz a parte dela, a escola também faz a parte dela. E, às vezes, o professor tem um filho, o encarregado tem 5. E o encarregado quer que o professor tome conta dos 5 filhos dele. O professor também tem filho, também tem a sua vida, tem a sua família. Então, não pode ser o professor que vai cuidar dos seus filhos, porque quando você planificou ter os seus filhos, você planificou sozinho. Então, a educação... Se é que foram planificados. Sim, mesmo que vieram por acidente, não pode ser terceirizada. Não pode ser terceirizada essa responsabilidade. Avó é para dar mimo. Avó é para dar mimo. Também não espere que o avô eduque o seu filho. Avô é para dar mimo. Quem educa é pai e mãe. A escola forma, consolida, desenvolve, fortalece, melhora e aprimora. Só. Sim, senhora. Mas a educação mesmo é dos pais. É dos pais. E, pelo amor de Deus, os pais que estão a nos ouvir, retomem as vossas posições o mais rápido possível. O mais rápido possível. Anterior, tem muito adulto adulterado. Exatamente. E sendo assim, estão a estragar muita coisa. A globalização é muito boa, o avanço da tecnologia é excelente. Entretanto, nunca podem substituí-los com a vossa função. TV, smartphones, computadores, tablets e os outros eletrônicos são meios de comunicação e informação. Servem para auxiliar. E se eu para fechar, vou dar um exemplo. O empreiteiro, ou seja, o ajudante nunca será o empreiteiro. Nunca. Por mais que o ajudante saiba mais que o empreiteiro é sempre empreiteiro. O ajudante de pedreiro é sempre ajudante de pedreiro. Sim. O ajudante nunca pode substituir o pedreiro. Então, pai é pai, mãe é mãe, avô é avô, avô é avô, escola é escola. Cada um faça o seu papel, por favor. Porque o que estamos a ver na nossa sociedade, daqui a mais 10 anos, se isso continuar assim, vai ser tipo em alguns países que as pessoas temem pela vida porque o nível de delinquência é tão elevado e não há quem faça pela própria sociedade. Sim. Os pais precisam acordar, deixar um pouquinho as redes sociais de lado, se organizarem também, porque tem muito pai que já não se reconhece como pessoa, perde tempo a ficar nas redes sociais só a ver coisas fúteis. Inúteis. Quando podia usar essas redes sociais para procurar psicólogos, bons profissionais que ajudam a lidar com os filhos. Sim, melhorar a capacidade cognitiva dos filhos. Exatamente. E nós precisamos de pessoas que nos ensinam a ser pais. A ser pais, é verdade. Porque não existe um manual. Não existe. Então, um ABC para ser pai, não. existe. Então vamos... Então, projetos a curto, médio e longo prazo. Onde é que eu vejo a Núria daqui a 2, 3, 4, 10 anos? A Núria pedagoga. Vou ver a Núria daqui a palestrar de Cabinda ao Colene, do mar ao leste. Eu espero levar para Angola e fora da Angola, como algumas pessoas de lá de fora propuseram. já acompanham o meu trabalho. Muito bom, muito bom.
e gostam. E então eu muito particularmente, eu tenho um sonho de levar esse projeto, de trabalhar com os pais, os encarregados de educação, a nível nacional e também a nível internacional. Ok. Porque é um trabalho que precisa ser feito de forma muito afincada. Sim. Para Luanda, eu quero encher Cine Atlântico um dia. Estou contigo, vais contar comigo. Isso aqui... quero encher Cine Atlântico um dia e estar lá a falar para os pais, os encarregados de educação, sobre a importância do envolvimento deles no processo de ensino-aprendizagem, na educação dos filhos também, e levar para as outras províncias e para os próprios professores. Eu quero falar para estes públicos porque fala-se muito pouco na nossa realidade. A postura do professor, sobre os negócios pedagógicos. Tem professor que acha que ele é só professor de matemática, mas ele pode fazer boa coisa sim. dentro da própria educação. Sim. Tenho muitos colegas da pedagogia que, infelizmente, não estão a fazer nada. Os outros foram para outras áreas, porque desde o momento que soubemos que nós não podemos entrar para o concurso público, então cada um foi escolhendo uma outra área, mas o nosso curso é rico. Quando agregamos outras formações, fazemos outras pós-graduações, o nosso curso é extremamente rico. Muito rico. Então, eu também gostava de falar para esse público. Eu já tenho uma onda de pedagogos que me seguem, sim, que já se sentem assim inspirados por mim, para sair do casulo, porque muitos deles também já têm essa visão. Só que, às vezes, o problema é como começar. Como começar, sim. Então, eu também gostava muito de, cabendo ao CUNEN, falar para esse pessoal. Vai acontecer. E, claramente, ensinar a metodologia de educação infantil para os pais, os encarregados de educação e também para os próprios professores e para algumas creches, né? Porque agora vai nascendo aí vários cuidas. E esse pessoal não está preparado para receber as crianças e trabalhar a questão a educação, a questão da aprendizagem. Sim. Eles cuidam mais do físico, roupa, comida, alimentação. Sim. E aí, depois do setor entregar ao pai. Pois. E às vezes a criança sai daí e não aprendeu nada. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez, Núria. Obrigada, pela tua presença. Sem esquecer, dia 18 de novembro, os caminhos da adolescência. Dia 18 de novembro, os caminhos da adolescência, na centralidade do Quilamba, escola 14 de abril, Punível, né? Liceu 14 de abril no Quilamba, quarteirão C. Eu e a Núria vamos falar sobre os caminhos da adolescência, onde os adolescentes andam, como andam, o que fazem. É importante porque os últimos tempos estão a ser complicados para os adolescentes e não está para suportar. Mais uma vez, muito obrigado, Núria, e eu é que agradeço a sua presença. Muito obrigada, tenho muita honra. Eu falhei, né, a primeira vez, mas... A segunda foi de vez. Foi de vez. E quero voltar, não precisa me convidar. Não, vais voltar. Acho que eu volto sozinha. Estás a ver, né? Bom, obrigado, pessoal. Estamos juntos.